O tema hoje é como precificar um tratamento e como cobrar. Para que vocês entendam bem esse conceito, eu preciso que vocês entendam duas teorias antes. A primeira delas é a seguinte: para dois produtos similares, o de maior preço tem conotação de maior tecnologia. Quer dizer o seguinte: se eu tenho duas televisões, por exemplo, de 32 polegadas, uma custa 1.000, uma custa 1.200, qual que é melhor? Você e 99% das pessoas achou ou acha que a de 1.200 ela é melhor, porque simplesmente pelo fato dela ser mais cara. Então todo mundo sabe conscientemente que um tratamento com Damon ele deve ser um pouco mais caro. Sim, está correto. Ele não pode ser nem igual nem menor que um concorrente. Agora, o maior problema é você definir o quanto esse tratamento precisa ser mais caro que a concorrência. Aí que entra a segunda regra. Ela fala o seguinte: o consumidor ele está disposto a pagar até 30% a mais do preço que ele considera justo por um tratamento. Quer dizer o seguinte, eu falei justo, não que ele possa ou não possa pagar. É mais ou menos quando você vai num bar e a pessoa fala o seguinte: uma Coca-Cola custa R$ 12. Você pode pagar. Você simplesmente acha que aquele valor está um pouco exagerado para uma Coca-Cola. Tudo bem? E em ortodontia, no resto dos preços, o conceito é muito similar. Porque ele quer dizer o seguinte: imagina que a diferença de preço entre aquelas duas televisões são de R$ 300. Quer dizer o seguinte: R$ 1.000 por uma televisão normal, 1.300 por uma top. Quer dizer o seguinte: o cliente, na hora que ele enxerga essa diferença, ele quer a top, ele praticamente vai comprar top. Só que aqueles 1.300 eles estão no limite que ele considera justo. O que ele faz normalmente? Ele vai na concorrência, uma loja aqui do lado, e fala o seguinte: será que eu encontro essa televisão de 1.300 por 1.200? Ele quer um valor que ele considera justo. Leva para o seu consultório, é o paciente que pega a pastinha, coloca embaixo do braço e fala o seguinte: doutor, eu posso pensar só um pouquinho? Aonde que ele vai pensar? No seu concorrente. O que ele vai fazer lá? Doutor, você tem aquele sistema Damon que eu vi no outro lado? Só que lá estava R$ 10.000. Você faz mais barato? Claro que eu faço. Entenderam aonde que os clientes perdem os pacientes? É quando eles começam a ultrapassar muito esse limite de preço. Então, há 15 anos atrás, quando nós começamos esse projeto com o Damon, eu negociei com 50 pacientes consecutivos. Qual que eram os meus objetivos? Primeiro, todo mundo falava que o paciente não ia aceitar preço fechado. Segundo, eles falavam: o paciente quer vir todos os meses. Terceiro, você não necessariamente vai conseguir cobrar um valor a mais. Ok, fui lá e testei. Então, eu tinha um script de venda. Na verdade, depois falem com seus consultores de como desenvolver esse script. Nós temos tudo por escrito. Então eu falava para eles: no sistema antigo, sabe aquele das borrachinhas? Eu demorava uma faixa de 3 anos, 36 meses, e durante esses 36 meses você pagava uma faixa de R$ 150, ou seja, 36 vezes 150, R$ 5.400. Hoje eu posso te tratar em menos tempo, eu imagino uma faixa de 18, 24 meses, menos visitas. Quer dizer o seguinte: você não precisa vir todos os meses. Nós temos tecnologia que, mesmo quando você não vem no consultório, os seus dentes continuam se movendo, ok? E o melhor de tudo, com um grau de conforto muito maior. Quer saber de uma coisa? Depois que eu explicava a diferença, não existiam clientes que queriam a borrachinha vir todos os meses. Mas daí entrava na parte do preço. Então, eu cobrava 5.400, hoje a diferença ela é mínima. Ela é na faixa de 6.500. Sabe quais foram os resultados que eu tive? De 50 clientes, 30% fechou em até 3 vezes, tecnicamente à vista. Outros 40% entre 6 e 12 parcelas. Outros 30% acima de 12 parcelas. E entenda uma coisa também que eu acho importante: o parcelamento ele nunca teve como objetivo ganhar dinheiro.
Ele foi simplesmente uma maneira de facilitar para o meu paciente que ele conseguisse pagar o valor acordado. Então, por exemplo, uma vez eu cheguei a dividir em 30 vezes. Eram dois irmãos que foram tratados simultaneamente, porque minha esposa considerou que era o momento ideal, e eu simplesmente dividi em 30. Ou seja, nunca foi impedimento para eu conseguir estar fazendo esses fechamentos. E dois pacientes, honestamente, nós não fechamos. Tá? Eram poucos, eram muito poucos, mas isso me trouxe muitas lições que eu passo hoje para vocês. E eu acho que também um negócio que é muito interessante é que a maior ferramenta de vendas que eu tinha era simplesmente um arco onde eu tinha alguns brackets de Damon de um lado, alguns brackets com o tradicional, com uma amarrilha elástica do outro lado. Eu mexia o bracket Damon e fazia o paciente mexer no tradicional, ele sentia a diferença de forças e eu falava para ele, então, esse grau de força que você teve de fazer no bracket é o quanto eu vou precisar fazer no seu dente para ele se movimentar. Por isso que o Damon é mais confortável, é por isso que ele anda mais rápido. Não tinha um paciente que falava, não, eu quero aquele lá que dói mais, eu quero aquele lá que tem de fazer mais força. Então, às vezes a gente menospreza o poder de decisão do paciente, mas o problema está simplesmente no fato da gente muitas vezes não conseguir passar essa informação de maneira adequada. Vamos falar agora como definir o preço. Então, lembra que eu passei para vocês que no meu cálculo eram 36 parcelas de 150. Por quê? Porque era o valor que eu cobrava naquela época pela mensalidade do meu paciente. Por que eu falo isso? Porque cada um de vocês tem um cálculo diferente. Quer dizer o seguinte, se eu cobro R$100, eu não vou utilizar um cálculo com 150. Agora, se eu cobro R$200, eu também não vou utilizar um cálculo com 150. Cada um tem de ajustar esse número ao valor que ele cobra hoje no seu tratamento. Por que isso aqui é importante? Porque cada um de vocês tem um perfil de cliente diferente. Quer dizer o seguinte, o cliente que você tem hoje, ele tá mais ou menos, ele entende o valor que você vai cobrar. Quer dizer o seguinte, se eu cobrei 150, hoje o preço do seu tratamento médio é numa faixa de R$5.400. Tudo bem? Não é porque você começou a utilizar Damon que você pode duplicar ou triplicar seu valor. O maior erro que nós vemos é exatamente esse. Eu tenho um cliente de R$5.000 que ele pega e fala o seguinte, agora que eu trabalho com Damon, eu vou cobrar R$8.000, eu vou cobrar R$9.000. Seu cliente ele não acha justa essa diferença. O que acontece quando ele não acha justo? Ele vai te pedir uma alternativa, daí você entra com Xing Ling. E essa que é a parte interessante, porque, mas e aí doutor, o Damon é muito caro, você não tem uma alternativa? Bom, tem um outro bracket importado também, que faz quase a mesma coisa. E quanto custa? Se o Damon é 8,9, esse aqui custa 5.500. Espera um pouquinho, doutor, não entendi. Se você tem um produto que ele é quase igual ao top e custa tão mais barato, por que você não me ofereceu antes? Aí que é o problema, porque muitas vezes você acaba começando a perder parte da sua credibilidade. Lembra que em outros vídeos nós falamos sobre as possibilidades de upgrade e downgrade. Quando você começa a dar desconto para adaptar no orçamento teórico do seu paciente, você na verdade está negociando com a saúde dele. Tomem muito cuidado com isso, ok? Então vamos lá, como sugestão nesse momento, quais são os procedimentos que eu recomendo que vocês façam? Primeiro, levante os valores que você cobrou nos últimos 10, 20 pacientes para você ter uma noção de quanto efetivamente você está cobrando. Ligue para o seu consultor, peça a planilha, comece já a montar ela para que você tenha uma noção exata de quanto você está cobrando versus quanto você quer cobrar com o Damon. Monte um comparativo de preço de modo que o seu cliente ele consiga enxergar quanto ele pagaria no tradicional e quanto ele vai pagar no Damon. Teste com o seu consultor, assim, não fique só na imaginação, não fique pensando eu sei fazer isso. Teste.
verifique os argumentos, verifique se eles estão legais, coloque em prática. O que quer dizer colocar em prática? Grava um vídeo. Eu acho que a melhor maneira de você tentar desenvolver um processo é grava um vídeo, porque você consegue se analisar. Você vê como é que você fala, você vê como é que você gesticula. É interessante você começar a fazer esse exercício. Veja, se ficou legal, prepare direitinho o script, tá? Quando a gente filmava alguns projetos de consultoria, era comum os nossos clientes falarem o seguinte: não, não se preocupe, Carlos, eu vendo todos os dias. Eu falava: eu sei que você vende, mas você tem certeza que o que você está falando é o mais eficiente possível? E colocar essas informações em um script simplesmente ajudava a organizar as ideias para que você não esquecesse nenhuma das informações e não pulasse passos. Tudo bem? Gravou o vídeo, mostra para alguém, testa com alguém, verifica com alguém de confiança se ficou legal, teste com um cliente depois, analise resultados, pegue os últimos 10 clientes que você testou esse script, verifique quantos fecharam, quantos não fecharam, compare com o que você tem antes. Daí você consegue verificar se a sua taxa de conversão está aumentando ou não, ok? E lembre-se, esse script sempre pode melhorar, sempre pode melhorar. É um processo comum que as pessoas melhorem a cada momento. É para isso que nós estamos aqui junto com vocês.